Rob Liefeld vai revelar segredos da indústria de quadrinhos em livro, Mike Mignola cria um novo universo e o adeus a Ziraldo. Vem com a gente que o nosso giro começa agora. Ontem nos despedimos de um dos maiores nomes do quadrinho brasileiro, Ziraldo, que morreu aos 91 anos enquanto dormia na sua casa no Rio de Janeiro. Ziraldo, nascido no interior de Minas Gerais, em Caratinga, começou sua carreira na década de 1950 e desempenhou várias funções. A verdade é que ele era um multiartista. Desenhista, quadrinista, cartunista, caricaturista, cartazista, jornalista, designer, escritor, ageísta para uma carreira tão importante. Sua criação mais famosa, O Menino Maluquinho, marcou a infância de um tanto de gente, mas é claro que a contribuição do Ziraldo não para por aí. Nós temos a Turma do Pererê, o livro infantil Flicts, o Mineirinho, a Supermãe, o Jeremias o Bom e por aí vai. O Ziraldo também foi cofundador do Pasquim, um semanário que marcou a oposição à ditadura militar, e antes disso ele fez parte da PIF-PAF do Milor Fernandes, criada em 1964, ano do golpe. Por essa oposição à ditadura, o Ziraldo foi preso 3 vezes, uma delas junto com praticamente toda a redação do Pasquim no final do ano de 1970. E dá para citar tanta coisa, temos os mascotes dos times do campeonato de 1987, que ficou chamado de Copa União, e eu tenho certeza que você já viu algum desses mascotes desenhados pelo Ziraldo por aí. Multipremiado, milhões de cópias vendidas, até contribuição para a língua portuguesa. É impossível resumir o Ziraldo numa matéria dessas do Giro. A palavra mais fácil que vem aqui é lenda. E não é um exagero chamá-lo de lenda, né? Chamar alguém que nos presenteou com seu brilhantismo tantas vezes. Obrigado por tudo, Ziraldo. Mike Mignola, o criador do Hellboy, desenvolveu todo um novo universo nos quadrinhos à parte do seu personagem mais famoso. Anunciado esta semana pela Dark Horse, Bowling with Corpses and Other Strange Tales from Lands Unknown é uma antologia que vai introduzir esse universo. Ela está prevista para novembro deste ano e também marca a estreia de um novo selo do Mignola dentro da Dark Horse, que vai se chamar Curious Objects. E o Mignola não está sozinho nessa. O Ben Steinbeck, que já está acostumado a colaborar com o Mignola, também faz parte desse projeto, é considerado um co-criador desse universo todo. O Mignola conta que tudo começou quando ele escutou uma história, um conto popular italiano sobre um garoto que jogava boliche com cadáveres. E aí por isso veio o nome, né? Bowling with Corpses. Só que ele não queria adaptar essa história, ele ficou encantado por ela, mas não queria fazer mesmo uma adaptação. Assim, ele resolveu criar esse novo universo para ter liberdade e descreveu essa criação como um mundo não muito diferente do nosso de alguns séculos atrás, mas com muito mais deuses e monstros. E a partir daí, novas histórias foram criadas. E apesar dessa primeira antologia ser completamente feita pelo Mignola, então ele assina roteiro e arte e ainda tem as cores do Dave Stewart, o Ben Steinbeck também está criando histórias para esse universo que farão parte desse selo novo também na Dark Horse. No Brasil, o Hellboy e outros quadrinhos do Mignolaverso são publicados pela Mitos Editora, mas a gente ainda não tem previsão para a chegada desse novo quadrinho por aqui. Rob Liefeld vai publicar um livro de memórias em 2025, o Robservations. A gente já falou sobre o Robservations antes aqui, porque esse é o nome do podcast do Rob Liefeld atualmente, mas agora o projeto é outro, é realmente uma autobiografia, um livro em que Rob Liefeld vai desde a sua infância como filho de um pastor em Orange County até se tornar um nome tão popular da indústria de quadrinhos norte-americanos, criador do Deadpool, co-criador do Cable, cofundador da Image e ainda expoente da estética, da famosa estética noventista. E a promessa do Liefeld é mesmo percorrer a sua carreira, percorrer a sua vida, mas também trazer bastidores da indústria de quadrinhos dos Estados Unidos. Ele diz que vai falar um pouco sobre os bastidores do funcionamento interno das editoras de quadrinhos, sobre os bastidores de Hollywood também, então sobre os agentes dos estúdios, ainda teremos curiosidades, ele diz também fatos pouco conhecidos sobre a indústria de quadrinhos e também as reflexões que movimentaram os seus 38 anos de carreira.
O livro ainda tem ilustrações inéditas e vai ser publicado, como eu disse, só no próximo ano, em 2025, pela editora Bem Bella Books. Será que algum dia a gente vai ver essas memórias do Rob Liefeld publicadas aqui no Brasil também? A revista Action Comics número 1, que traz a primeira aparição do Superman, bateu um novo recorde em um leilão nessa última quinta-feira. Ela foi arrematada por 6 milhões de dólares e se tornou o quadrinho mais caro já arrematado em um leilão. Esse leilão foi da Heritage Auctions, que é uma casa bastante famosa lá nos Estados Unidos. E por que esse valor ele é tão alto? Então, só de ser Action Comics número 1 já existe aí o quesito raridade, mas nesse caso nós estamos falando de uma das cópias mais bem conservadas já vista desse quadrinho, que é do ano de 1938. A nota que ele recebeu pelo CGC, que a gente pode dizer que é uma escala, né? O CGC é uma escala que vai calcular ali o estado de conservação daquela obra, daquele colecionável. Então, a nota foi 8,5. E o que isso quer dizer? Quer dizer que é um colecionável atraente, com um defeito moderado e vários pequenos defeitos. Nada mal para um quadrinho que tem aí 86 anos, né? Então, por causa desse estado de conservação, por causa da raridade, o quadrinho foi arrematado por 6 milhões de dólares. E quando eu falei sobre a raridade da Action Comics número 1, não foi à toa. O CGC estima que das 200 mil cópias que foram originalmente impressas em 1938 da revista, apenas 100 sobreviveram até hoje. Então nós temos pouquíssimas revistas e dessas, 78 foram avaliadas pelo CGC. Aliás, o último recorde, né, o recorde anterior de quadrinho mais caro já leiloado também era da Action Comics número 1, que foi arrematada em 2002 por 5 milhões de dólares. Então ela mesma se superou em 2024 agora. Morreu no dia 1º de abril, aos 41 anos, o quadrinista Ed Piskor, autor de obras como Hip Hop Genealogia, X-Men Grand Design e Red Room e co-criador do canal sobre quadrinhos no YouTube Cartoonist Kayfabe. Nos últimos dias, o Piskor foi hostilizado nas redes sociais após algumas mulheres o acusarem de comportamento inapropriado e especialmente de aliciamento, quando uma jovem artista compartilhou prints de conversas que ela teria tido com Ed Piskor durante os anos de 2020 e 2021, quando ela tinha 17 anos. Nós falamos sobre isso aqui no Giro. Além do linchamento em redes como o Twitter, as acusações tiveram outros efeitos na vida do Piskor. Uma exposição sobre hip hop e genealogia foi adiada na cidade de Pittsburgh, onde o Piskor vivia, e o jornal local foi até a casa do quadrinista e quando não o encontrou foi à casa dos seus pais para tentar entrevistas sobre o caso. Além disso, o também quadrinista Jim Rugg anunciou o rompimento da relação de trabalho dos dois nas redes sociais. Ed Piskor deixou uma carta em que revelava a intenção de tirar a própria vida e ainda fazia uma defesa, sua defesa, ou seja, a sua versão dos fatos. De acordo com ele, as mensagens trocadas com a jovem que o acusou foram tiradas de contexto quando ela compartilhou os prints e que ele não teve qualquer intenção sexual com ela, mas que ele se arrependia de ter continuado trocando mensagens com ela mesmo após saber sobre a sua idade, e que isso pode ter sido uma consequência da solidão, do isolamento social, afinal era um período em que todos estavam fechados por causa da pandemia. O quadrinista também negou as demais acusações, dizendo que todas as relações foram consensuais. Nós não vamos compartilhar mais detalhes dessa carta do Ed Piskor, nós queríamos mesmo trazer essa defesa que ele fez de si mesmo, e trazer também um pedido no qual ele foi bastante enfático, o de que esperava que a sua morte fizesse com que as pessoas pensassem duas vezes antes de linchar alguém na internet. Ed Piskor também deixou os arquivos de um quadrinho que ele estava publicando online, o Switchblade Shorts, e de uma outra obra inédita. E claro, deixou família, amigos e fãs do seu trabalho. É importante dizer que se você precisa de ajuda, não hesite em ligar para o CVV, o Centro de Valorização da Vida, número 188. A gente vai deixar linkado aqui também o site do CVV, em que tem as outras opções de contato, chat, e-mail, enfim, você não está sozinho. Bloco de pré-vendas, vamos comentar aqui os quadrinhos que entraram em pré-venda nesses últimos dias, começando com Fire, da mangaka Hideko Mizuno,
que vai ser publicado pela editora Pipoque Nanquim. A Pipoque Nanquim colocou simultaneamente em pré-venda os 2 volumes que compõem Fire. Essa aqui é uma obra descrita como um shoujo que aborda a trajetória emocionante de um astro do rock apaixonado pela liberdade. A previsão de lançamento dos 2 volumes é volume 1, 30 de abril e volume 2, 30 de junho. Também temos Paco Roca. A Devir colocou em pré-venda o mais novo quadrinho do Paco Roca, O Abismo do Esquecimento, em que ele trabalha ao lado do jornalista Rodrigo Terraza. Esse é realmente o último quadrinho do Paco Roca, publicado lá fora também, saiu no finalzinho do ano passado na Espanha. E como o próprio nome já diz, vai falar sobre as tentativas de esquecimento da memória de pessoas que combateram o franquismo e que foram enterradas em valas comuns. E a trajetória, a busca da filha de uma dessas pessoas, já idosa, pelo corpo do pai, por onde estava enterrado o pai. A previsão de lançamento é para o dia 28 de maio. E a gente fecha o nosso bloco com uma campanha no Catarse, a de Era Uma Vez no Contestado, do André Kalimann, quadrinho que vai falar um pouco sobre a Guerra do Contestado acontecida no sul do Brasil, ali no início do século XX, e que tem previsão de lançamento para o FIC, o final do mês de maio, e vai ser publicada pela editora Figura. Você tem os últimos 15 dias para apoiar a campanha. A gente vai deixar tudo linkado aqui. O giro de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua presença, pelo seu like, pela sua inscrição aqui no nosso canal. Fica aquele convite também para você entrar no nosso canal do Telegram, onde a gente posta tudo que está acontecendo, né? A gente traz atualizações do próprio Fora do Plástico, então é um bom jeito de saber o que a gente publicou em todas as redes. E você ainda pode apoiar o Fora do Plástico também. A entrada no canal do Telegram é totalmente gratuita, é só chegar. Agora, o apoio é uma contribuição que você faz para que isso tudo aqui continue acontecendo. Você pode apoiar a partir de R$5 e você mesmo escolhe o valor do apoio. A partir de R$12 você tem recompensas, como participar dos nossos sorteios, e a partir de R$25 tem clube de leitura, participação nos grupos do Telegram, que é diferente do canal, hein? Enfim, muita coisa para você. Chega mais, apoia.se/Fora do Plástico. Até a próxima!